Bom, pessoal, vou falar um pouquinho para vocês sobre ondulação geoidal, né, que é o elemento necessário para conversão, relacionamento de altitude ortométrica com altitude elipsoidal. Então vamos considerar aqui as três superfícies, né? A superfície, tá, geoidal, do geóide, que ela coincide com o nível médio do mar prolongado através dos continentes, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, entre parênteses, nível médio do mar, tá? Eu tenho a superfície elipsoidal, tá? Repare o seguinte, que a superfície geoidal, ela pode estar superfície geoidal, superfície elipsoidal. A superfície do geóide pode estar acima ou abaixo do geóide. O que vai mudar? Vai mudar a diferença, o N, que é o sinal, a ondulação geoidal, vai mudar o sinal dela. Então vai ser positivo, pode ser positiva ou pode ser negativo, tá? E aqui eu tenho a superfície física da Terra, tá? Então olha só, um ponto P qualquer na superfície física da Terra, por este ponto P passa uma normal aqui, olha só, passa por um ponto P, uma normal ao elipsoide. E pelo ponto P, então vou colocar aqui, ó, normal. E pelo ponto P passa uma vertical que ela é perpendicular, olha só, ao geóide, tá? Então aqui, ó, vertical. O ângulo entre elas aqui, gente, olha só, é chamado de desvio da vertical, tá? Desvio da vertical. A separação, né? Esse ângulo aqui, olha só, eu tô representando ele de forma exagerada, tá? Mas a representação, olha só, do N, né? Ele é contado, esse N, que é a separação do geóide e elipsoide em relação à normal, tá? Então vou representar aqui, olha só, o N, tá? Este daqui, olha só, que é a distância contada ao longo da vertical do ponto P até a superfície do geóide, é chamada de altitude ortométrica. Recebe o símbolo aqui de Hzão. A distância vertical contada ao longo da normal do ponto P até o elipsoide recebe o nome de altitude elipsoidal ou altitude geométrica, tá? E a separação só da superfície geoidal com a superfície elipsoidal recebe o nome de N. N é a ondulação geoidal ou altura geoidal. Então, olha só, eu tenho H, que é altitude ortométrica. Eu tenho Hzinho, que é altitude elipsoidal ou geométrica. Então, olha só, repare, essa altitude ortométrica é o que nos interessa, é o que interessa para engenharia, que é o que tem sentido físico, olha só. Esse aqui é puramente geométrico, o próprio nome diz, ó, geométrico, tá? O N é a ondulação geoidal, ou altura geoidal. A gente pode utilizar, né, o IBGE disponibiliza um aplicativo que pode ser instalado no seu computador ou pode ser utilizado online, ele é chamado MapGeo, tá? Ele está na versão 2015, então MapGeo 2015, tá? Esse aplicativo, você entra com as coordenadas latitude e longitude em Sirgas 2000 e ele te fornece
a ondulação geoidal ou altura geoidal. Então, olha só, se for avaliar aqui, né, como que eu poderia tirar uma relação entre a altitude ortométrica e a altitude elipsoidal? Eu tenho que, olha só, se eu fizer Hzão, que é a altitude ortométrica, mais o N, que é a ondulação geoidal, vai ser igual ou aproximado o que? Altitude elipsoidal. Então, eu tenho que, olha só, o H vai ser igual a Hzinho menos o N, tá? Então, altitude ortométrica é igual a altitude elipsoidal menos o N, que é a ondulação geoidal. Vale ressaltar que este N pode ser positivo ou negativo, tá? Veja bem, se eu fizer N, que é a ondulação geoidal, igual a Hzinho menos Hzão, eu tenho que, olha só, olhando a figura e na relação, se eu tiver N, olha só, o N vai ser negativo, o N vai ser menor que zero, se o que? Quando que o N vai ser menor que zero? Se o H for menor, o Hzinho for menor que Hzão, não é? Olha só, se o Hzinho é menor que o Hzão, significa que olha só, Hzinho é menor que Hzão. Significa que o geóide está abaixo do elipsoide, tá? A gente pega como referência aqui o elipsoide. Então, o Hzinho menor que Hzão, olha só, Hzinho. Se eu subir essa superfície do elipsoide aqui, olha só, para cá, o Hzinho vai ser menor que Hzão. Então, o geóide vai ficar abaixo do elipsoide, né? Repara aqui, olha só, se eu pegar um outro ponto, um ponto Q, por este ponto Q passa uma normal que é perpendicular aqui ao elipsoide, então a normal. Passa por aqui, olha só, pelo ponto Q, uma vertical que é perpendicular ao geóide. Então aqui eu teria o que? Hzão e aqui eu teria o que? Hzinho, né? Então aqui a gente consegue ver com mais clareza, olha só. E este valor aqui seria o N, tá? Que é a ondulação geoidal. Repara, neste caso o Hzinho é menor que Hzão. Então o geóide está abaixo do elipsoide. Se, olha só, o N for maior que zero, quando que o N é maior que zero? Se o Hzinho for maior que o Hzão. Então, neste caso, olha só, o Hzinho é maior que o Hzão. Significa que o geóide está acima do elipsoide, tá? Então, isso diferencia um N negativo ou N positivo, tá? Onde aqui eu tenho, olha só, que a altitude ortométrica é igual a altitude elipsoidal menos o N, né? Porque normalmente quando eu utilizo o GPS, eu determino a altitude elipsoidal. Para converter essa altitude elipsoidal em relação ao nível médio do mar ou em relação ao geóide, eu preciso da separação geóide-elipsoide dado por meio do N, que é a ondulação geoidal. Ondulação geoidal ou altura geoidal é a separação geóide-elipsoide. Então, lembrando que o N eu posso utilizar o MapGeo 2015, tá? Desenvolvido pelo IBGE, sob responsabilidade da Coordenação de Geodésia e em parceria com a Escola Politécnica da USP, né? Poli-USP. Então, basta você entrar na página do IBGE e procurar por MapGeo 2015, ou, mais precisamente, modelo de ondulação geoidal. Eu vou dar uma pausa e vou mostrar para vocês como ficaria essa busca no site. Então, pessoal, olha só, eu digitei no Google, né, MapGeo IBGE, o MapGeo Online, vai ser o primeiro link que aparece, tá? Como eu mostrei anteriormente, olha só, eu tenho como superfície de referência o elipsoide,
né, o geóide, tá? A superfície terrestre. Então, quando você utiliza, por exemplo, o GPS ele te fornece essa altitude elipsoidal, tá? Que é em relação ao elipsoide. Você quer o que? Uma altitude com significado físico. Você quer esse Hzão. O Hzão é a altitude ortométrica. E eu tenho também o N, que é a separação entre essas duas superfícies, a superfície do geóide e a superfície do elipsoide, tá? Então a relação, você vê que, olha só, o Hzão, que é a altitude elipsoidal, menos o Hzinho, né? Ou de outra forma, a altitude elipsoidal, que é o Hzinho, menos, olha só, isso aqui tudo, menos o N, vai me fornecer a altitude ortométrica. Então, olha só, você pode vir aqui na lateral, você pode baixar o modelo de ondulação geoidal MapGeo 2015 no seu computador ou instalá-lo, né, instalar o mesmo no seu computador ou utilizar a versão online. Repara, a ondulação geoidal é fornecida utilizando o modelo MapGeo 2015. Você precisa das coordenadas geodésicas, latitude e longitude em sirgas 2000, tá? Ele vai te fornecer a ondulação geoidal relacionada a esse referencial, que é a separação elipsoide-geóide. Vai lembrar que você pode aqui, olha só, selecionar, transformar, né, determinar a altitude elipsoidal de um único ponto. Basta entrar aqui com a latitude e longitude, ela em grau, minuto, segundo, tá? A latitude do ponto, a longitude do ponto. E você pode entrar com o seu e-mail para obter o que? O N. Se você tiver vários pontos, você vai escolher, olha só, você tem que entrar com o arquivo, escolha o arquivo. Só que você vai ter que formatar o seu, né, arquivo, esse arquivo em TXT, por exemplo. Ele vai ter que, na primeira opção, entrar com o ID, né, a descrição do ponto, a latitude, um espaço, a longitude. E a latitude e longitude entrando aqui com grau, minuto, segundo. Então tem vários formatos, olha só. Façam esse teste, tá? Lembrando que eu preciso, quando eu utilizo o GPS, eu determino a altitude em relação ao elipsoide, que é essa superfície matemática. Só que eu quero que uma altitude com significado físico. Então eu preciso da altitude ortométrica. Para isso, eu preciso saber o que? A separação geóide-elipsoide. E essa determinação pode ser feita utilizando o modelo de ondulação geoidal MapGeo 2015, tá? Você pode determinar o N de um único ponto ou de vários pontos simultaneamente. Então, espero que vocês tenham compreendido, tá? Entendido essa questão. E eu vou fazer um exemplo numérico para mostrar para vocês. Então, pessoal, dando um exemplo aqui, olha só, eu entrei com um ponto P, né, de latitude menos 20 graus, 0 minuto e 0 segundo, e a longitude menos 42 graus, 0 minuto, 0 segundo. Essas coordenadas no referencial geodésico Sirgas 2000, ok? Então eu entro aqui, olha só, via teclado, que eu quero determinar a ondulação geoidal para esse ponto. Então eu entro latitude menos 20 graus, 0 minuto, 0 segundo. Longitude menos 42 graus, 0 minuto, 0 segundo. Você vai entrar aqui com o seu e-mail, tá? E vai mandar processar. Mandei processar, ele faz o que? Olha só, ele vai mandar para o seu e-mail e vai mostrar na página também, no portal do IBGE, olha só, como está aqui. Então, além de mandar o resultado para o seu e-mail, ele mostra somente um ponto detectado, foi que eu coloquei. E ele fornece o N, olha só, que é a ondulação geoidal, repare, em metros, tá? De menos 6,81 metros. Então, olha só, o que eu posso fazer com isso? Tá? Se você olhar aqui, ó, mandou para o seu e-mail, resultados MapGeo 2015. Então, feito isso, eu posso fazer o seguinte, ó. Próximo ó, eu tenho uma... quando você for fazer a representação, você coloca aqui, olha só, a superfície do elipsoide, tá? A superfície, olha só, geoidal. Lembrando que ela pode estar acima ou abaixo do elipsoide, tá?
olha só, geoide. E o que acontece? Olha, nessa representação deu negativo, o geoide, olha só, se deu negativo, o geoide está o que? Abaixo ou acima? Veja bem, o N é menor que zero, então detectei. Então o H é menor que zero. O H, menor que zero não, desculpa, menor que o Hzão. Então está acima. Então olha só. Então teria que representar desta forma aqui, olha só. E aqui a superfície física da Terra, olha só. Superfície física da Terra, tá? Superfície física da Terra. O que eu tenho? Por esse ponto P, pelo meu ponto P, passo o que? Uma normal ao elipsoide, ó, pelo ponto P, tá? Perpendicular aqui ao elipsoide. E ele passa o que? Passa pelo ponto P, passa uma vertical que é perpendicular aqui ao geoide, tá? Então repare, este daqui é o que? Em relação ao elipsoide é o Hzinho. Este daqui é o Hzão. E o N está aqui, olha só. Repare. Então, da equação, né, da formulação geral, que eu, inclusive aqui a gente pode colocar aqui, olha só, é aproximado, tá? Porque a gente está considerando aqui, ó, que esse ângulo do desvio da vertical é bem próximo a zero. Então, eu tenho que, olha só, altitude ortométrica vai ser igual, ou aproximado, altitude elipsoidal, 930 metros, né? 930 metros, menos o que? A ondulação geoidal, menos 6,81, tá? Então, o H vai ser aproximadamente igual a quê? Isso aqui menos com menos dá mais, né? Então dá 936,81 metros. Veja bem, olha só, o Hzão efetivamente é maior que o Hzinho, tá? Então, desta forma, olha só, nós utilizamos o N aqui para determinar este N. A gente utilizou o MapGeol 2015, tá? Disponível na página, no portal do IBGE. Então, utilizei um GPS, determinei o Hzinho, que é a altitude elipsoidal, determinei. Tem as coordenadas, eu entro com as coordenadas no meu aplicativo, no MapGeol 2015, disponível lá no portal do IBGE, determino a ondulação geoidal e utilizo essa equação, olha só, a equação que relaciona, né, a altitude ortométrica com a altitude elipsoidal e a ondulação geoidal. Então, pessoal, olha só, como eu coloquei aqui anteriormente, fazendo mais essa análise, olha só, né, o N é menor que zero. Ele vai ser menor que zero quando o Hzinho ele for menor que o Hzão, ou seja, o geoide está abaixo do elipsoide. O N é positivo quando, olha só, se o Hzinho for maior que o Hzão, ou seja, a altitude elipsoidal é maior que a altitude ortométrica. Então, neste caso, a ondulação geoidal, né, é positiva e o geoide está acima do elipsoide, tá? Está acima do elipsoide. Então, geoide está abaixo do elipsoide, negativo. Geoide está abaixo, acima do elipsoide, ondulação geoidal positiva, tá? Então, espero que tenham compreendido, que saibam utilizar aí o MapGeol 2015 para poder o que? Determinar a ondulação geoidal e, consequentemente, converter a altitude elipsoidal obtida com o GPS em altitude ortométrica, que tem significado físico para a engenharia. É isso aí, espero que tenham compreendido. Um abraço, até mais.